café é um dos produtos agrícolas mais associados ao Brasil, devido a séculos de liderança mundial nas exportações. Mas já não basta. O café brasileiro começa a se tornar um produto especial no sabor e no aroma. E produtores e exportadores trabalham para agregar sustentabilidade ao nosso produto, tornando conhecidas as práticas sustentáveis aqui praticadas. São 300 mil cafeicultores em todo o país, empenhados na preservação da vegetação nativa dentro das propriedades, conforme prevê o rigoroso Código Florestal. Além disso, protegem as bacias hidrográficas ao fazer o manejo racional da água. Nossas tecnologias agrícolas avançadas permitiram intensificar os cultivos, com ganhos de produtividade de 416% desde os anos de 1960, apesar da redução das áreas cultivadas em 51% no mesmo período. Ou seja, hoje produzimos muito mais café em menos área. As boas práticas agrícolas, as medidas de proteção ambiental e de inclusão digital são disseminadas entre os cafeicultores por meio do programa Produtor Informado. Cerca de 24% de todas as exportações de cafés brasileiros diferenciados seguem padrões, selos, programas ou certificações internacionais de sustentabilidade e de responsabilidade social. E para falar mais sobre os cafés brasileiros, no programa de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial Evaristo de Miranda conversa com o atual presidente do Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Nelson Carvalhais. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira, dentro do canal AgroMais. Mas não é um programa que trata da parte teórica da sustentabilidade. Nós conversamos aqui com pessoas que fazem a sustentabilidade, pessoas que cuidam da sustentabilidade econômica, social e ambiental. E hoje nós temos a felicidade de receber o Nelson Carvalhais. Ele é presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, sabe tudo sobre café e vai conversar conosco sobre essa dimensão que nem sempre quem gosta de café, às vezes até um especialista em apreciar um bom café, desconhece a sustentabilidade da cafeicultura brasileira. Olá, Nelson, bem-vindo ao Brasil Verde. Olá, bom dia, boa tarde. Eu que agradeço o convite, eu estou lisonjeado para nós podermos conversar de um assunto tão importante, estar aqui no AgroMais, ainda mais liderado por você, essa questão de sustentabilidade. Muito obrigado pelo convite, Evaristo. Nós é que agradecemos, Nelson, a sua disponibilidade. Talvez você pudesse, já na nossa chamada, nós fizemos um resumo um pouco da situação da cafeicultura, né? Mas relembrar para as pessoas que estão nos ouvindo a importância do café, porque hoje a gente ouve falar da soja, do milho, da cana, do etanol, mas o café ainda é muito relevante para a economia, para a parte social, né, no Brasil. Talvez se pudesse nos dar uma visão introdutória sobre a importância da cafeicultura para a agropecuária e para o nosso país. Bom, vamos lá. Você colocou 3 pontos importantes, que é o tripé da sustentabilidade: economia, área social e área ambiental. Na economia, eu quero lembrar que o café está quase de completar 300 anos no Brasil. Durante anos, ele esteve envolvido na construção de Brasília, de uma série de desenvolvimento de cidades. Por onde ele passou, ele melhorou o IDH, e é uma história maravilhosa. Nós tivemos, nos últimos 30 anos, uma grande revolução. O café desenvolveu maravilhosamente a sua produtividade, a sua qualidade, a sua sustentabilidade. Socialmente, nós podemos contar que o país é responsável por milhões de empregos diretos e indiretos ao café. Chegam a falar até 8 milhões de empregos que o café fornece, tendo um cunho social fantástico. Por quê? Porque o café, ele socialmente, ele tem leis e regras severas sociais,
o produtor de café, toda a cadeia do agronegócio, de uma certa forma, respeita de uma maneira muito séria, de uma maneira muito rígida. Depois nós temos a questão ambiental, que o café é maravilhoso. Nós temos aí a média do Parque Cafeeiro com próximo mais de 20 anos. Os estados produtores, todos eles têm reservas importantíssimas. As reservas que são exigidas por lei ao redor de 20% nas propriedades agrícolas. Para se ter uma ideia, Minas Gerais tem 34% de reserva privada dentro dessas fazendas, dessas propriedades rurais, seja pequeno, médio ou grande. Espírito Santo, mais de 30%, Bahia, 40%, e Estado de São Paulo, um pouco mais de 20%. Eu quero lembrar que são estimados ao redor de 300 mil produtores de café e de 80%, ao redor de 80% são produtores pequenos, que fazem parte desse universo aqui no Brasil. Exato, de 300 mil para chegar nesses milhões, para as pessoas entenderem, né, como ele é a base, esses 300 mil geram riqueza e trabalho, oportunidade para milhões de brasileiros. Isso se dá, primeiro, na própria propriedade, porque muitas propriedades empregam de forma permanente ou temporária, não é, trabalhadores para ajudar. Mas todo o maquinário, tudo que eles empregam, também gera empregos, não é, indiretos. Você podia contar um pouquinho para isso? Depois tem o beneficiamento do café, o transporte, depois tem uma indústria, quer dizer, é um produto agrícola associado a uma indústria. Isso não acontece com as hortaliças, nós já conversamos aqui, não acontece isso exatamente com as flores, mas o café ele é associado a uma indústria, e assim vai até chegar em restaurantes, bares, dá uma visão um pouco para nós dessa dimensão social, quer dizer, de todas essas pessoas que têm oportunidades boas, né, de vida, graças ao café, no que você chamou aí essa cadeia, essa ampla cadeia produtiva do café. Depois a gente fala mais do meio ambiente. Bom, vamos falar uma coisa que é muito interessante. O Brasil é um país de área continental, como todos nós sabemos. Mas você tem vários países produtores de café aqui internamente. São diversos estados com regiões diversas, características absolutamente diversas, com topografia, regiões que são mecanizadas, regiões que não são mecanizadas. O trabalho no café envolve uma quantidade fantástica de gente, porque a safra é colhida uma vez ao ano e podemos... Aí tem os tratos culturais, tem todo o trabalho que é desenvolvido em torno do café. A colheita envolve uma quantidade expressiva de gente. Parte hoje das colheitas são mecanizadas, outras em regiões de montanha semi-mecanizadas, e em alguns lugares havendo até 100% de mão de obra utilizada. É um trabalho que traz um benefício fantástico às regiões onde são desenvolvidas, melhora o IDH daquela região. Aí, primeiro nós temos essa questão de colheita, pós-colheita, o preparo desses cafés, isso tudo leva um bom tempo, é a lavagem do café, a seca do café, depois vai para as tulhas, esses cafés são ensacados, organizados e são comercializados. Hoje existe uma estrutura no Brasil fantástica, até esse café seguir este longo caminho até chegar à xícara, junto ao consumidor. Isso é fantástico, né? Só uma palavrinha rápida. As pessoas, a gente fala, bom, vai colher trigo, você vê a máquina colhendo, né? Vai colher milho, a máquina colhendo, o milho caindo lá atrás, não é? Mas quando você vai colher café, você não sai cortando o pé de café. Normalmente as pessoas na mão puxavam aquilo, né, em peneiras ou em lonas. Essas máquinas que colhem café e também essas derriçadeiras, essa colheita semi-manual, mas que cresceu muito, né, no Brasil. Diz uma palavrinha só para quem está nos ouvindo agora entender como é que foi que a gente chegou nessa mecanização da colheita do café
que é uma coisa bem brasileira também, né? É algo que a gente até tem exportado aí para fora, é uma indústria que cresceu aqui em cima da cafeicultura. Houve uma evolução fantástica. No passado, a colheita de café era 100% manual, a lavagem, antes da colheita, o pós-colheita era totalmente manual. Hoje, com o desenvolvimento, o que acontece? Nós vemos aí as colheitas nas regiões com topografia que permitem, são totalmente mecanizadas, com grandes colheitadeiras, com médias colheitadeiras. Nós vemos nas regiões de montanha, foi empregado essas máquinas costais, que inicialmente eram utilizadas para colher azeitonas nas oliveiras no exterior, e foram adequadas para essa colheita aqui no Brasil, facilitando o trabalho, melhorando, dando mais qualidade, dando maior produtividade. Então, é fantástico, depende de cada região, as regiões são diversas, e, como eu disse, tem regiões no Brasil, a exemplo do Cerrado Mineiro Plano, a exemplo do Cerrado na Bahia, algumas regiões no sul de Minas, região dos lagos, se utiliza ainda as máquinas colheitadeiras, e as regiões de montanha, essas costais, que são um trabalho que reduz o esforço e dá maior produtividade com maior qualidade. Sabe, Nelson, a minha família teve um pé no café lá na região de Andradas, em Minas, né? Então é um café que para mim tem um som, tem uma cor, tem um aroma, mas eu andei bastante também uma época ali no Caparaó, né? E hoje eu vejo cafés lá extraordinários, lá na Serra do Caparaó, no Espírito Santo, né? Um outro lugar, né? Uma outra condição. E tem aqui pertinho de Campinas, Monte Alegre do Sul também, que eu frequento também. Então esse café é uma maravilha mesmo, quer dizer, essa diversidade, não é? Do país, o café se adaptou a isso, e também a economia dessas regiões. Mas eu queria entrar um pouco mais nesse tema da sustentabilidade, não é? Quer dizer, o café, ele compromete o solo, porque a gente ouve dizer que o Vale do Paraíba foi ocupado pelo café no século XIX, a Floresta da Tijuca foi plantado café, e aquilo causou erosão, acabou com a fertilidade do solo. Hoje o café, ele compromete a fertilidade do solo, ele compromete o ciclo da água, ele gera erosão. Como é que é o café? Hoje a gente pode dizer que o sistema do café hoje é sustentável. Evaristo, hoje é outro mundo. Agora você tocou num ponto importante. A Floresta da Tijuca foi a primeira ação, eu acredito, ambiental global. A recuperação por Dom Pedro de uma floresta, de uma época que foi degradada e depois houve a recuperação daquela mata toda, é um grande exemplo que o Brasil tem com mais de 100 anos. O café hoje, ele é plantado corretamente, não há agressividade ao meio ambiente, os locais são plenamente acertados, existe já uma grande tecnologia, há universidades, institutos de pesquisa, uma série de suporte técnico nesse país, e que é amplamente divulgado e orientado através de agrônomos e tudo. O Parque Cafeiro Brasileiro, nós podemos falar que é sustentável. Você pode ir nos diversos lugares, seja no sul de Minas, seja no Triângulo Mineiro, seja no Espírito Santo, Bahia, você vai ver uma tecnologia moderna com respeito ao ambiente, com respeito à área social. É admirável. O café atingiu uma maturidade, evidentemente, através de muitos anos de trabalhos e esforços. E ele é, como você disse, uma árvore, né? Você não ara o solo, você não movimenta a terra. Depois de implantado corretamente, em curva de nível, tudo, você é uma espécie de uma floresta, né? Uma pequena floresta, uma floresta plantada, não é? Que se instala ali, enraizada, e realmente a gente tem até estudos que mostram como a fauna frequenta os cafezais, etc. Né? Agora, isso nós estamos falando, né, de produtores que avançaram, que melhoraram a tecnologia,
são sustentáveis? E como que a gente pode atestar, não é? Como é que o consumidor pode ter certeza que o café dele é sustentável? Quem que atesta essa sustentabilidade dos cafeicultores? Não é a Secafé, não, né? Não, nós não emitimos certificação. Nós temos, dentro do Secafé, um trabalho muito forte. Nós temos um código de ética desenvolvido entre os exportadores que respeitam tanto a área social como a área ambiental. O que é muito interessante, você estava falando sobre a questão de otimizar as áreas, melhorar e tal. Nos anos 60, o Brasil chegou a ter mais de 6 milhões de hectares de café, com uma baixíssima produtividade de 6, 7 sacas por hectare. Com o investimento que nós tivemos nesses anos todos em tecnologia, através das universidades, através do Instituto Agronômico de Campinas e outros grandes exemplos que nós temos, nós reduzimos esse parque cafeeiro de 6 milhões para 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 mil hectares. Esse parque cafeeiro todo tem uma alta produtividade, com eficiência e com reserva ambiental. Isso que é importante que todos saibam. O café já é uma árvore. A média do parque cafeeiro é ao redor de 20 anos. Então, você veja que nós temos uma floresta extremamente produtiva de um produto maravilhoso que é o café. E há até determinados sistemas de produção que você faz sombreamento, né? Que você mantém, inclusive, árvores nativas no meio do cafezal, não é isso? Existe, sim, já existem, tanto aqui no Brasil como em alguns outros países, o sombreamento, um café sombreado. Isso acontece geralmente em pequenas propriedades, onde há as propriedades familiares, onde inclusive tem algumas que chegam a ter outro tipo de atividade, como abacate e outros produtos que possam agregar valor àquele produtor, pequeno produtor, e que possa ter uma rentabilidade superior. Eu queria dizer aqui, como pesquisador da Embrapa até, e viajo, acompanho, para quem está nos assistindo, talvez uma coisa que ilustra a sustentabilidade do café é o quanto o nosso café é aceito em mercados muito exigentes, como os mercados europeus, não é? Você ouve dizer de gente preocupada com o desmatamento da Amazônia, com a soja, com o gado que está causando isso, aquilo. Vocês podem ver, quem está nos assistindo, se ouve falar às vezes muitas críticas à agricultura brasileira, devido ao café, à cana-de-açúcar, competição com alimentos, mas olha, você não ouve falar do café. Você não ouve lá fora ninguém fazer críticas ambientais à cafeicultura brasileira. E talvez, Nelson, você possa nos dizer um pouco como funcionam, né, esses mercados. Você é ligado a isso, mercados muito exigentes na Europa, né, e que aceitam, procuram, não é, compram o café brasileiro. Bom, em primeiro lugar, hoje, cada vez mais, o consumidor ele quer ter a rastreabilidade desse produto. E se você não tiver sustentabilidade, sem dúvida, esse consumidor não irá exigir. O café brasileiro, hoje, ele é reconhecido. Nós tivemos, até o passado, até 30, 35 anos atrás, o Brasil sempre era um exportador de quantidade, não qualidade. A partir dos anos 90, nós tivemos, o mercado ficou livre após a queda do Muro de Berlim. Ocorreu o quê? Ocorreu que o primeiro produtor foi buscar produtividade para depois qualidade. E nesse momento, o mundo passou a reconhecer a qualidade do café brasileiro. Nós temos cafés hoje por exemplo, este ano que se encerrou agora, nós exportamos para mais de 125 países. É difícil você chegar em algum lugar do mundo onde você não veja a palavra café. Café é um produto, um grande companheiro em todos os momentos.
Para se ter uma ideia, a exigência hoje do consumidor, cada dia mais, ele quer saber daquele café, de onde ele veio, como ele foi produzido, por quem foi produzido, ele quer uma rastreabilidade e que ele tenha certeza que está havendo uma questão ética na produção desse café, seja ela social, ambiental e que traga resultado econômico. Isso é absolutamente, quem não fizer isso hoje estará fora do mercado, e com toda a razão. A exigência do consumidor não é somente a qualidade que bebe, mas toda a história que está por trás daquela xícara de café que o Brasil realmente dá essa garantia de você poder consumir. E essa história, ela precisa ser levada mesmo, né? Para que a pessoa, naquela xícara, receba muito mais, às vezes, do que parece ali de imediato, né? Agora, talvez concluindo aqui, nós estamos caminhando para o fim do programa, essas exigências, você imagina o pequeno cafeicultor, não é? Que está lá na região lá de montanha, como é que vocês trabalham, né? Para que ele possa entrar nesse mundo da rastreabilidade, do mundo digital, ter acesso a essas informações. Como é feito para que isso continue evoluindo, atingindo cada vez mais gente e que todos caminhem agora muito mais nesse sentido da qualidade? Qual que é o trabalho de vocês? Talvez já encaminhando aqui para o fim do nosso programa, porque o tempo já passou. É impressionante. Olha, nós do Secafé desenvolvemos um trabalho maravilhoso. Nós pensamos em cadeia, da pesquisa, a produção, o comércio exportador, a indústria, o solúvel e o consumidor. Nós desenvolvemos vários trabalhos ao lado do produtor. Hoje nós temos um trabalho que transferimos conhecimentos técnicos ao pequeno produtor. Nós já atingimos mais de 6 mil produtores no Brasil. Temos escolas digitais que durante o dia as crianças estudam. Nós entregamos uma sala de aula completa com computadores, softwares, condições para que essas crianças em regiões, em pequenas cidades produtoras de café, em regiões de pequenos cafeicultores, possam ter acesso a essa nova era digital e à noite os seus pais aproveitem essa estrutura e venham a estudar também. Para se ter uma ideia, nós orientamos como utilizar os produtos na lavoura, até planilha Excel, acaba o pequeno produtor aprendendo a fazer para que possa ter o seu controle de custos. E com esse trabalho todo que a gente vem trabalhando, vem sendo feito pelo Secafé há muitos anos, nós estamos agora estruturando um instituto que pretendemos em breve, a partir do ano que vem, colocar esse instituto a trabalhar com sendo um guarda-chuva de todas essas atividades sustentáveis, mostrando para o consumidor que nós produzimos, além de um excelente café, tem toda uma história por detrás desse balcão, dessa xícara de café, que é o Brasil produzindo. Olha, eu queria parabenizar o Secafé, a você, Nelson, a sua equipe, a todos, né? E especialmente todos os cafeicultores do Brasil. É importante quem nos assistiu hoje saber que quando você está comprando um café, e às vezes a qualidade custa um pouco mais, tem um diferencial de preço, etc., não é só aquele produto. Você está ajudando também na preservação da natureza, porque são pessoas que preservam muito mais do que exige a lei, preservam a vegetação nativa, conservam solo e água, geram empregos, quer dizer, são pessoas que têm todo o mérito, que não param de se esforçar para progredir. Nelson, queria te agradecer muito a sua participação aqui nesse programa e essa aula de sustentabilidade que você deu para todos nós. Muito obrigado, passo a palavra aí para o seu encerramento. Evaristo, eu fiquei muito lisonjeado e o tempo passou muito rápido, porque falar em sustentabilidade, eu acho que ele te levaria muitos dias aqui, muitas horas. É um tema maravilhoso e o café brasileiro é sustentável. Isso em homenagem a toda a cadeia do agronegócio café. E tenha certeza
se nós não tivéssemos o apoio dos pesquisadores, das universidades, dos centros de pesquisa, nós não chegaríamos aonde nós chegamos. Eu acho que é um trabalho que vem, como vou repetindo, vem da pesquisa, produção, comércio exportador, indústria, solúvel e o consumidor, que é o principal elo dessa cadeia. Muito obrigado, viu? Eu queria agradecer e me sinto extremamente lisonjeado pelo convite. Obrigado.